sua Bíblia aberta no livro do Apocalipse, e o versículo, antes de nós lermos o versículo, vamos curvar nossa fronte mais uma vez aqui, e nós temos com a palavra aberta no nosso rosto, na nossa frente aqui, no final da discussão. Senhor, toda vez que nós abrimos a tua palavra, é o Senhor falando conosco. Amém. Então fale conosco mais um pouquinho esta noite, para que possamos sair daqui refletindo o que o Senhor deseja de cada um de nós. Já que nós estamos vivendo um tempo do fim, do juízo investigativo. Toma a tua igreja em tuas mãos, perdoando os nossos pecados, e nós te pedimos em nome de Jesus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Apocalipse capítulo 14. Se alguém falar para um adventista, Apocalipse capítulo 14, o que vem na mente do adventista? As 3 mensagens angélicas. É automático, né? Apocalipse 14, as 3 mensagens angélicas. É o que vem na mente de nós cristãos adventistas da última dia. Por que vem à mente isso? Porque é a mensagem que ela precisa ser o quê? Pregada. Eu estava vendo um palestrante adventista, bem conhecido, esqueci o nome dele, né? Ele fala muito sobre possessão demoníaca, né? Não sei se é sul-coreano, não sei. Eu vi uma mensagem dele maravilhosa. Ele falou que os 144 mil, eles precisam ter de cor isso aqui no coração e na mente para falar as 3 mensagens angélicas. Esses serão batizados pelo Espírito Santo, por conhecer a mensagem e compartilhar a mensagem angélica. Né? E às vezes nós estamos na igreja, né? E não falamos muito sobre esse tema, né? Primeira mensagem, a segunda mensagem, a terceira mensagem, né? E tem muitos que não sabem nem o significado, né? Por quê, como. A gente vai ter um tempo, talvez, né? Eu já fiz isso há uns 4 anos atrás aqui na igreja, eu e Jorge, quem sabe eu e o Marcelo tivemos algum mês para a gente falar só sobre as 3 mensagens angélicas, né? Para as pessoas anotarem e entenderem o que é as 3 mensagens angélicas, para poder falar também para as pessoas. E Alex, em Bento Ribeiro, eu fiz uma semana de oração só sobre... Você fez. Eu participei de... É verdade. Amém. Então quem sabe, né? Hoje é tão difícil a gente ter uma semana de oração, né? Mas o tema que nós vamos estudar aqui também no Espírito de Profecia, do Ivan Chinage, capítulo 1 ainda, a última crise, o Marcos está falando aqui na página 10, e eu já vou ler a Bíblia, profecias que requerem nossa atenção. Então, tem profecias que nesse momento que nós estamos vivendo requer muita da nossa atenção. Não pode de forma alguma ser ignorado, tem que ser também aprendido. E aqui diz, Apocalipse 14, versículo 9, diante da Senhora: seguiu-se este outro anjo, o terceiro, dizendo em grande voz: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, também esse beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos, na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a sua marca do seu nome. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Muitas pessoas, ao lerem isso, não entendem o quê? Nada. Algumas pessoas até pegam aqui uma passagem e falam assim: viu? O tormento aqui é eterno. As pessoas que morrerem perdidas, elas vão queimar ali eternamente. Pega essa passagem para fazer isso? Mas não isso. Eu vou ler de novo, fazendo algumas colocações aqui. Ok? Seguiu esse outro anjo, a pregação do Evangelho agora, desde 1844, que é a terceira mensagem angélica,
dizendo em grande voz, quem adora a besta, né? Quem adora o falso sistema religioso e a sua imagem, seus dogmas, suas doutrinas, e recebe a sua marca, né? Na fronte, aqui, ó, conscientemente ou na mão, também não, nesse dia que é um dia impuro, e o irmão deles colocaram esse dia como o dia do Senhor, deixa de trabalhar nesse dia, também este beberá do vinho da cólera. Não haverá misericórdia para esse que conscientemente está aceitando, né, esse dia falso. Então a gente tem que entender o que a Bíblia está querendo dizer. Porque aqui no livro de Eventos Finais, olha o que o irmão Mate fala, na página número 10. Vi então o terceiro anjo, ela vê o terceiro anjo. Disse meu anjo companheiro, ela tinha um anjo do lado, página 10, Marcelo, lá no final. Profecias que requerem nossa atenção. E a irmã White, ela tinha um anjo companheiro. Que privilégio, né, Chará? Ou não? Imagina você olhando toda hora e está lá seu anjo. Eita. Como é que seria, Zé? Você olha ali, está ele ali, olhando. Eu acho que as pessoas iam andar diferente, iam falar diferente, né? Mas ela tinha um anjo. Disse meu anjo acompanhante: terrível é a sua obra, tremenda é a missão desse anjo. Por que terrível é a sua obra? Irmãos, quando a igreja começar a falar o que está aqui em Apocalipse 14, versículo 9, ela vai ser absurdamente perseguida, porque você está confrontando aqui um sistema poderoso, falso religioso, que é composto agora de várias denominações protestantes, e esse anjo que contém essa mensagem vai dizer claramente que se você adorar, se você aceitar as normas e orientações, não haverá misericórdia para você, você vai morrer perdido. Então, muitas das vezes nós temos muito tato, né, para falar algumas coisas para algumas pessoas, não é? Sim. Mas aqui o anjo aqui, Marcelo, ele é bem direto, né? Se alguém adora a besta, a sua imagem, e recebe a sua marca na fronte e na mão, também esse beberá do vinho de cola de Deus preparado sem mistura. É uma mensagem direta. Olha, se alguém adorar o falso sistema religioso e permanecer aceitando as suas doutrinas e aceitar um dia que não existe na Bíblia Sagrada, porque muitas das vezes, irmãos, nós temos muito tato para falar que o sábado é o dia do Senhor. Você sabia disso? Não, tem que ter tato ali, não tem que falar a verdade. O diabo hoje não, sempre, né? Mas principalmente hoje, ele não está nem aí porque as pessoas vão falar ou não vão falar. Ele fala a si mesmo. E engana muitas pessoas. E esse vai beber sem mistura, sem misericórdia, sem nada. E é porque foi preparado, né? Sem mistura, não haverá misericórdia. E o tormento vai acontecer mesmo. Então, nesse livro ainda, nós vamos ver mais à frente, que chega ao ponto onde as bolas de fogo começam a cair. E eu não sei, irmão, se é asteroide, meteoro, se é bomba atômica, se é, eu não sei o que é. A irmã ela falou que ela viu, né, claramente, né, bolas de fogo caindo e consumindo as casas todas, né? E ela vê também muitas pessoas olhando para aqueles que conheciam a verdade, dizendo o seguinte: vocês sabiam e não falaram nada. Vocês sabiam e nós sabemos isso. E nós sabemos muita coisa, não? Nós somos um movimento profético, nós não somos evangélicos. Nós somos um movimento profético. Então a gente está ciente, sabendo, só que muitas das vezes a gente tem uma timidez, vamos dizer assim, para falar as verdades. Porque as pessoas, elas estão prontas a não querer ouvir. Mas nós temos que falar a verdade. E aqui a irmã Márcia, ela continua aqui, deixa eu dar continuidade aqui. Tremenda
É a missão desse anjo. Ele deve separar o trigo do joio e selar, ou atar o trigo para o celeiro celestial. Essas coisas devem absorver totalmente a atenção toda. Então, esse assunto é um assunto que nós temos que falar mais vezes. Haveremos de comparecer diante de juízes para responder por nossa lealdade para a lei de Deus, a fim de dar a conhecer as razões da nossa fé. Então nós iremos comparecer. Por que nós iremos comparecer aos juízes? Para testemunhar. Mas como será, Marcelo? Você está sabendo onde mora o juiz? Não. Você vai na casa dele, bate lá e fala: olha, eu vi pela internet que o senhor é um juiz. Eu vim falar: não. Como que você vai comparecer? Preso. Preso. Você estará preso. Mas por que você vai estar preso? Mas não é assim. No nosso país existe liberdade religiosa. Não é assim, não. Irmão, as coisas que vão acontecer, por exemplo, quando houve o Covid, existia liberdade no nosso país? Não. Tudo em prol de um bem maior. Tudo em prol de um bem maior. Todo o planeta tem que usar máscara. Foi ou não foi? Todo o planeta usou o quê? Máscara. Direito de ir e vir. Acabou. Né? Você não podia sair do seu bairro. Você entrava na estação do trem, antes de passar pela roleta, opa, vai aonde o exército estava fazendo isso. Eu vou lá para... Não, você trabalha, carteira assinada. Não, então pode voltar. Foi isso que fizeram na virada das madrugadas. Novas leis surgiam. O meu filho foi numa farmácia comprar uma máscara e ele não conseguiu entrar. O segurança falou: opa, tem que entrar com máscara. Mas eu estou justamente pedindo que... Eu estou justamente querendo comprar uma máscara. Não, você só daqui com máscara. Mas eu quero comprar. Não, mas você está sem. Você pode comprar para mim uma máscara? Não, não posso. E como é que eu fico? Não tem como. Não tem lógica, né? Está entendendo, irmãos? De você entrar no mercado e a pessoa lá com um negócio para ver se você está com febre ou não, né? E de repente você teria outro tipo de febre, mas você estava impedido então de comprar. Quando foi? Irmãos, academias que você só frequentava se você fosse espetado, se você fosse ali tomar uma vacina, você perdeu o seu direito, não abrir e fechar os olhos. E você acha que isso não vai acontecer de novo? Pior. Rápido. E é rápido, irmãos. Mas nós vamos tomar um posicionamento de falar o que é verdade. E no meio de muitas pessoas que acreditam na mentira, quando você fala a verdade, você é bem visto ou mal visto? Você é mal visto. Então nós vamos ser levados aos juízes para defender o quê? A nossa fé. E aí haverá advogados, promotores. A acusação não vai faltar. Você está pronto para isso? Para defender a sua fé? Você defenderia a sua fé hoje? Você pensar. Irmão White continua dizendo o seguinte sobre essa passagem aqui. Ela fala assim: e os jovens devem compreender essas coisas. Hoje nós estamos tendo uma geração de jovens que, pela misericórdia, né, vai se colocar a maioria dos jovens hoje e dar um bufete no pé do ouvido e falar assim: nega Jesus, ele nega, eu nego agora. É ou não é? Pressão não tem. Antigamente os jovens não estão de jovens, estão de crianças não. Jovem, 15, 16, 17 anos. Então hoje em dia, irmãos, nós também como pais, como avós, nós temos que também preparar a nossa família para essa real situação. Porque haverá tempos muito difíceis. Algumas pessoas até falam assim: mas eu não vou estar vivo até lá. E você acha que isso é para quantos anos? Para 30, 50, 100 anos? Isso não vai demorar muito. E você pode estar vivo lá. E quando acontecer, Deus deseja que nós vamos estar prontos. E os jovens devem compreender essas coisas, devem saber o que acontecerá antes do encerramento da história terrestre.
Isso diz respeito ao nosso bem-estar eterno. Os jovens têm que saber. Temos que falar também das profecias dos nossos jovens, das coisas que vão acontecer. Devemos estudar os grandes sinais que indicam os tempos em que estamos vivendo. Devemos estudar. O que está acontecendo? Irmão Alex, não está acontecendo nada. Tá? A escalada de tudo que é coisa ruim está em passos largos, irmãos. A escalada de tudo. Essa real situação dessa guerra dos Estados Unidos aí só não está pior porque Deus deu a ordem, segura os ventos ainda. Falta não. Porque, irmão, as coisas não estão sendo fáceis não. Agora não está envolvendo a China também agora. Né? Os Estados Unidos ali deu uns bombardeiros ali errados. Irmãos. Ontem começou o Japão. O Japão também está entrando. Está mexendo com muito, irmãos, é muito jogo de poder. E a gente sabe que os Estados Unidos da América não é um país de retroceder. Eles não retrocedem. Né? E nós temos ainda a liberdade de pregar as boas novas de salvação. Aí essa pessoa estava falando com meu filho hoje sobre bolsa de valores. Irmão Alex, o que a gente tem que saber disso? Isso mexe com tudo, igreja. Você não tem ideia. Né? Se o dólar aumenta, se o dólar baixa, mexe com você. Né? O dono de casa vai mexer com tudo. Né? Então a gente precisa orar para que o Senhor não solta agora não. Deixa eu levar pessoas para o teu reino, buscar mais intensamente, segura mais um pouco, porque irmãos anos estão segurando. E a gente sabe como é que vai ser essa escalada. Então, os jovens também devem aprender. Aqui ela comenta, na página 11, os que se colocam sob a direção de Deus para ser por ele guiado, compreenderão a sucessão dos acontecimentos que ele ordenou. Então, se você está orando, se você está buscando, você está ciente do que está acontecendo, você vai compreender que chegou a hora. Não está normal mais, irmãos. Existem pessoas que não são religiosas e elas estão entendendo que tem algo grande para acontecer aí. Verdade. Mas elas não sabem o que é. O relógio do fim do mundo é uma dessas, né? O relógio, no qual eu preguei aqui, mostrei aqui, né, onde os cientistas falam que falta poucos segundos, com essa guerra aí que está acontecendo, o relógio está acelerando. Então, nós devemos estar assim, não é andar apavorado pela rua. Eu não sei com quem eu fui dar estudo bíblico, que a pessoa falou para mim, eu não sei se foi na casa da Débora, eu não sei, que falou que morre de medo ao abrir o livro de Apocalipse, que treme todo. Não é para ter medo. Você precisa saber o que está escrito ali. E aqui diz o seguinte, e eu vou encerrar essa passagem. Alex, eu acho que tem que tremer sim, porque o livro do Apocalipse, ele te faz você tomar decisão, cara. Sim. Tipo assim, não tem o meio termo. Ou é do lado de Deus ou é do lado do inimigo. Hoje em dia, Marcelo, E essa escolha é que... as pessoas elas estão vivendo em um conforto espiritualmente tão grande, que se coloca qualquer pressão, as pessoas não suportam. Hoje em dia, irmãos, eu vou nos lugares de mercado, shopping, eu penso muito em tudo. Eu fico falando assim dentro do mercado, se isso aqui acabar, existem pessoas que se matam, irmãos, se acabar a comida no mercado, não tem comida mais. Então no dia seguinte vão tirar a vida, porque estão apavoradas, com medo, terror. Mas é basicamente isso o que vai acontecer. É uma crise mundial. A crise, irmão, o que é uma guerra mundial? Uma guerra mundial, e tem muitos dos nossos pastores que eles acreditam verdadeiramente que haverá uma terceira guerra mundial. Eles apostam realmente nisso. Muitos, uma crise estupenda, falta de tudo, porque o Evangelho, você pensa assim, como que será o sábado no planeta inteiro? Como que o sábado ele vai reduzir assim, como uma coisa que nunca aconteceu antes? Porque vai ter pessoas dizendo a verdade,
falando que aquele sistema é um sistema falso. E como esse sistema vai estar envolvido no nosso dia a dia? A coisa é tão absurda que eu já li no Espírito de Profecia, só não me lembro o nome do livro, que a mensagem do domingo, a pregação do domingo será pregada nos nossos púlpitos. A guarda do domingo, eu falei, como é que vai ser isso, gente? Porque para o domingo ser pregado nos nossos púlpitos, para com a igreja, a pressão lá em cima vai ser muito grande. A pressão lá em cima vai ser muito grande. E ninguém quer esse tipo de pressão. Alguém quer ter problema com o Estado? O Estado ele pode acabar com a sua vida de uma hora para outra. Você sabia disso? Uma vez eu fui sacar o dinheiro no banco e não consegui. Aí eu liguei para o banco, a pessoa falou assim, olha, você não declarou seu imposto de renda. Não estava nem me ligando de nada de imposto de renda. Então, seu CPF, por enquanto, está cancelado. E eu falei, como é que eu faço? Eu tenho que resolver isso. Senão você não consegue fazer nada. Está bloqueado. Cartão de crédito, cartão para sacar, para comprar um arroz, não consegue. Que desespero, irmão, foi aquilo. E está atrás dessas pessoas, né? Que trabalham com isso para liberar ali, esqueci o nome da pessoa, contador, né? E que desespero que foi isso? E a esposa perguntando, e o dinheiro? Eu falei, como é que faz? Não faz, não consegue fazer nada. Acaba com a sua vida ou não acaba com a sua vida? Completamente. E é isso que eles vão fazer quando descerem no sistema. É isso que eles vão fazer com os idosos adventistas, que precisa dar lá, a cada ano, para colocar o seu nome e sua foto lá. E a gente sabe, né, dona Luz, que não é fácil. Né? Alex, não está sendo ensinado, né, que quando sai o decreto dominical é abandono das grandes cidades. Sim. Isso tinha que ser falado, porque quando acontecer, a igreja tem que saber o que vai fazer. Sim. Hoje é mudança. Naquela época vai ser fuga. E quando você foge, é deixar tudo para trás. Sim. E a gente sabe, irmãos, que tem muitas pessoas que não abrem mão da cidade grande. Eu já ouvi pessoas falando, não abrem mão da cidade grande. Tem tudo. Eu falei, mas deveria. Então, as coisas vão ser tensas e rápidas. Okay? Muito tensas e rápidas. É por isso que terrível é a obra desse anjo, Alex. Porque dependendo da tua posição, tu já está selado para queimar, cara. Sim. Existia um treinamento na Brigada Paraquedista para aqueles que estavam se formando, e tiraram isso há muito tempo, porque era muito ruim, chamado fugivação. No último dia, você numa mata, eles tiravam a sua camisa, tiravam o botão da sua calça e o cadastro do seu botinho. E falavam, vai, você tem que descer até lá. Sabe onde tem que descer? Não pode ser perto. E os cachorros vinham atrás de você, e os forças especiais também. Caso você fosse perto, você seria torturado. Isso era muito tenso, isso era muito pesado. Era um de fugivação. Era o verdadeiro inferno na madrugada. E eu fico pensando, meu Deus do céu, aquilo era só um treinamento, e era um caos. Deixava qualquer um perturbado. Imagina, no final dos tempos, como o Marcelo falou, decreto dominical é partir. Ah, mas eu tenho meu marido que não tomou decisão. Vai embora. Ah, eu tenho minha esposa que não quer. Vai embora. Você só não vai embora se o Espírito Santo falar assim, olha, você fica. Porta aberta para as pessoas, você vai ficar aqui. Não há de fala que alguns vão ser escolhidos para permanecer. E os anjos vão guardar. Né? Você fica, você não vai. Sua esposa pode ir, você fica. Ou seu marido pode ir, você fica. Imagina isso, irmãos. A gente já parou para analisar isso? Não, mas essa é uma verdade que vai acontecer. O decreto dominical, talvez, quando for decretado, muitos adventistas vão voltar até fogo. Ei, viva! Nossa.
Então nós precisamos, não é para entrar em desespero, mas analisar aqui o que a irmã White já está falando. Porque isso vai acontecer. E não está longe de acontecer. No próximo quarta-feira, nós vamos falar de 2 livros que nós precisamos estudar. A irmã White fala sobre isso, né? De Daniel e Apocalipse. Por que nós precisamos estudar o livro de Apocalipse? Quer ver uma coisa? Rapidamente aqui, 2 minutinhos só. E a gente vai estudar isso na semana que vem. Daniel capítulo 12, olha o que diz aqui. Que ela fala sobre o tempo do fim, é o que nós vamos estar estudando. Você compreende o que eu vou ler agora? Se você não compreende, semana que vem a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Olha só isso aqui, o que eu vou ler para você. Capítulo 12, versículo 11. Depois do tempo em que o sacrifício diário for tirado e posta a abominação da desolação, haverá 1290 dias. Bem-aventurados que chega até 1335 dias. Você sabe o que significa isso? Eu aprendi. Falei, que negócio que é esse? Eu tenho que aprender que negócio é esse. E eu fui pesquisar, fui estudar, falei, estou entendendo agora. Isso tem a ver com o que a irmã White está falando aqui no livro de Apocalipse, capítulo 14, que nós precisamos aprender sobre isso. Sábado, quarta-feira que vem, vou falar sobre esses dias aqui. Amém. Né? Então nós precisamos aprender para entender. Porque quando a pessoa fala assim para você, olha Zé, esse negócio aí de falar que a gente está voltando, isso aí não é bem verdade não. Tem muitos acontecimentos aí. Eu dou um chute de 30 anos. Você fala, não, calma aí. Eu estudei e não é isso não. Né? Uma vez até um pastor falou para o meu filho, ele falou assim, pastor, o senhor dá quanto tempo para a volta de Cristo Jesus? O pastor falou assim, 50 anos, Isaac. Por aí. 50 anos? Eu falei, não tem como ser 50 anos. O planeta Terra está gemendo isso. Né? Nós estamos aqui. Mas imagina se você morasse em Israel. Ou no Irã. Imagina. Ou na Rússia. Ou na Ucrânia. Coreia do Norte. Coreia do Norte. Janela 1040. Lá está pegando fogo. Lá pega fogo. Existem países como nós somos abençoados, mas nós temos que fazer a nossa parte, porque aquele fogo que está lá, um dia vai chegar aqui. Que Deus nos abençoe. Quarta-feira que vem vamos falar um pouco sobre isso. Que Deus nos ajude e que possamos nos prepararmos para a volta de Cristo Jesus. Amém. Por isso que é tão importante a gente estar visitando nossos irmãos, fortalecendo a fé dos nossos irmãos, fazendo culto. Isso é um trabalho muito importante. E é um trabalho a visitação é um trabalho que os demônios odeiam. Eles odeiam o trabalho de visitação. E a gente sabe disso, né? Mas a gente tem que se revestir. A liderança, né? A gente está à frente das visitações, nos redigir o poder de Deus para estarmos visitando pessoas. Amém? Vamos ficar em pé? E vamos orar. Senhor nosso Deus, como é bom falar desses temas, Senhor. Verdade. A gente entender e debater. A gente precisa mais debater sobre esses temas, ensinar também aos nossos jovens. Está o clube aqui dos gravadores, o diretor aqui, onde a irmã White fala que os jovens, né, deverão também entender esses temas, porque nós vamos ter que defender a nossa fé, Senhor. Amém. O povo da última geração, que vai ver Jesus voltar, vai ter que aprender a defender sua fé, e se até for necessário, morrer por ela, Senhor, pela causa de Jesus. Nos ajuda nessa caminhada. Por favor. Abençoe cada família aqui. O Senhor sabe das lutas de cada um de nós. Mas a primeira coisa que nós precisamos nessa noite é paz. Coloque paz no nosso coração em nome de Jesus Cristo. Assim seja. E que possamos entender claramente
que o Senhor está no controle de nossas vidas, que nada está passando desapercebido, Senhor, e que possamos confiar plenamente no Senhor. Por essas bênçãos, Pai, lhe pedimos em nome de Jesus e viverei na paz do sempre. Amém. Que todos possam e vão em nome de Jesus na companhia dos seus santos, dos santos anjos do Senhor. Bom?